Bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal tem o propósito de partilhar o Evangelho do dia, o Evangelho da liturgia da nossa Santa Igreja Católica. E você é convidado a juntos conosco poder propagar o Evangelho de Jesus. Por isso se inscreva, não tenha dúvida. Você, se tiver alguma dúvida, só é apertar no link abaixo, vai chegar até lá no canal Assis Santos Evangelizador. Aí você tem um nome lá, inscrever-se, você aperta em inscrever-se, ativa o sininho e dá um joinha para a gente poder alcançar mais pessoas, que é o desejo de Jesus alcançar o nosso coração. Amém? O evangelho de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 16, depois o 18 e depois do 21 ao 24. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viver juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, levou Maria para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra São José. São José, que ele é escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. São José, que Deus, conhecendo o coração dele, escolhe ele para ser o pai adotivo de seu filho. Jesus, que vem ao mundo, e ele foi escolhido para ser o seu pai. E José estava em um compromisso com Maria, a jovem de Nazaré, aquela menina tão jovem, que de 15, 16 anos, estava prometida em casamento a José. Mas o anjo do Senhor aparece a Maria e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, a mãe do nosso Salvador, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, sem entender, mas o anjo explica e ela diz: sim, faça-se em mim a tua palavra. E aí o anjo diz que o Espírito Santo descerá sobre ela, porque ela ainda não tinha tido contato com José. E ela não tinha sido ainda uma mulher que tinha tido relação com José. E foi o Espírito Santo que veio sobre Maria e fecundou
a palavra, o Verbo de Deus, Jesus. E Jesus veio, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho através de uma mulher. E o seu Filho veio para salvar o mundo dos pecados. Veja como esse homem, José, ele é fiel a Deus. Ele é uma pessoa boa. E com certeza Deus conhecia o seu coração por escolher ele para ser o pai de seu filho Jesus, o pai adotivo. Porque quando ele sabe que Maria estava grávida, ele tinha certeza de uma coisa, não tinha tido contato com Maria. Por isso o filho não era dele. Mas na cultura dos judeus, quando uma mulher comete adultério, ela é apedrejada. E José, não querendo que Maria fosse apedrejada, ele ia se ausentar de Maria, ele ia se afastar de Maria silenciosamente para não causar escândalo, para não fazer com que Maria fosse denunciada aos judeus e aí ela seria apedrejada. E José vai com toda aquela perturbação na sua cabeça, mas ao dormir, no sonho, o anjo do Senhor aparece a José e fala para José receber Maria como a sua esposa, porque ela não teve contato com homem nenhum, mas o que vai nascer dela, o filho que está no ventre de Maria, é filho de Deus, é o Senhor Jesus. E José, como obediente, escuta ao anjo e acolhe Maria e vai para a sua casa. Veja que testemunho lindo de São José. Um homem de coração bondoso, um homem de coração que acolhe a palavra de Deus, que escuta Deus falar no seu coração, que escuta e é obediente a Deus. Esse homem é um homem justo. Esse homem é um homem que aos olhos de Deus agradou ao seu coração. José é modelo, é testemunho de uma família. José com Maria e Jesus. Esses foram o modelo de família que Deus escolheu para as famílias. Que as famílias possam resolver os seus conflitos em paz, como José. O seu coração, mesmo perturbado por aquela situação, mas ele continuou em paz. E por ele continuar em paz, ele foi uma pessoa sensata em saber e ter sabedoria de resolver aquela situação, não se escandalizando, mas fazendo com que a situação ela não se tornasse complicada para aquela que ele amava, que ele ama. E quantas vezes nós damos um sim para uma família, formar uma família, em qualquer desavença já há uma separação, já há um conflito, já há uma divisão, porque falta a presença de Deus nos corações. As pessoas hoje não se casam muitas vezes por amor. A maioria dos casamentos é casamento por ficção, por aparência. São casamentos que a pessoa, por ter visto aquela beleza da pessoa, ficou encantada, mas a beleza maior que é o seu coração, ela não conhece.
E o tempo de poder se conhecer é o tempo de namoro, e esse tempo de namoro não é respeitado, não há a conversa para poderem se conhecerem, saber quais são os defeitos um dos outros, para poder, quando se casar, saber ser suporte. Suportar não significa ter que aguentar, mas é ser base, ser um chão seguro para aquela outra pessoa. Que São José, que Maria e Jesus, modelo da Sagrada Família, seja exemplo. Hora que eles estavam prometidos em casamentos, mas Maria fiel a Deus, fiel a José. E da mesma forma José fiel a Maria e fiel a Deus. Por isso que Deus confia o seu filho para eles, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Jesus hoje confia a Jesus, o Senhor, o Pai, Deus Pai, nos confia a Jesus, a cada um de nós, através da sua palavra, que é a palavra de Deus, é o Jesus, é o próprio Jesus, a palavra de Deus, a palavra viva, o verbo de Deus. Ele confia a cada um de nós, que nós possamos fazer com que Jesus possa nascer em nós e fazer com que esse Jesus se encontre com as outras pessoas também, porque assim Maria o criou, José educou, e eles foram criados com os princípios de Deus, ensinamentos de Deus, porque a palavra, em uma outra palavra, vai dizer que Jesus nunca foi em uma escola. Então ele aprendeu de Maria, ele aprendeu de José, porque eles ensinavam. Diz que José e Maria levou Jesus para se cumprir a lei de Moisés ao templo. Veja como eles eram obedientes, observavam e cumpriam a palavra de Deus. Quantas vezes nós, pais e mães, levamos nossos filhos para ser batizados quando criança, só naquele momento, mas não ensina ao filho a rezar, não ensina a palavra de Deus ao filho, e o filho é batizado, mas vive como pagão, e depois não tem um encontro com Deus por causa da falta de vivência de seus pais, da falta de vivência de seus pais, de ensinarem para eles a viver buscando ao Senhor, buscando viver os ensinamentos do Senhor, a conhecer a palavra, a fazer com que desde criancinha, desde o ventre da sua mãe, eles já sejam sedentas por Deus. E os nossos filhos são desviados por falta do compromisso que nós temos de viver testemunhando a nossa fé para eles. Quando rezamos com os nossos filhos, quando nós damos ensinamentos aos nossos filhos, quando nós levamos eles para a igreja, eles vão aprender o caminho certo. Mas quando nós batizamos eles simplesmente só por batizar e esquecemos de ensinar a ele a rezar, esquecemos de ensinar a ele a se encontrar com Deus, aí a sua casa, aí fica difícil eles serem as pessoas de Deus. E muitas vezes exigimos que nossos filhos sejam de Deus sem ensinar o caminho de Deus. Que possamos receber essas palavras com amor no nosso coração e ensinar os nossos filhos a seguir o caminho que é Jesus. A ensinar aos nossos filhos a pedir a proteção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora e acreditar na presença e na proteção dos santos anjos. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Que o Senhor tenha um dia cheio da graça do Senhor. Deseje ser cheio de Deus. E Deus vai alcançar o seu coração como alcançou o coração de José, que estava em dúvidas. E pela palavra e pelo anjo, São José tirou todas essas dúvidas e viveu a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo e abençoado dia para você. Salve Maria.